Bora lá! Estamos ao vivo para mais uma edição do podcast SV, ou podcast Servidor Viajante, episódios semanais, onde eu recebo um aluno ou aluna do nosso programa Mais Viagens, Mais Dinheiro, que hoje já se tornou uma servidora ou um servidor viajante e já vem viajando bastante com a família ao redor do Brasil e do mundo sem pagar pela passagem e até mesmo hospedagem. E hoje, nesse encontro, vai ser um encontro bem especial, porque eu vou receber a Edilma, a nossa aluna Edilma, que em poucos meses já conseguiu aí realizar feitos bem legais para viajar com a família. Então, turma, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Você que é nova ou novo aqui no perfil, já se programa, porque semanalmente acontece os nossos podcasts SV. Só que a partir da próxima semana, a gente vai ter uma pequena alteração aí na nossa grade aqui de conteúdos. Como assim, Léo? O que vai acontecer na próxima semana? O que é que vai ser diferente a partir da próxima semana? A partir da próxima semana, a gente vai reunir a live do projeto SV, que acontece às segundas-feiras, 19 horas, com o podcast SV, que inicialmente acontece toda quinta-feira às 19 horas. Então, a live do projeto SV e o podcast SV vão se unir e vão se tornar uma coisa só, sempre às segundas-feiras às 19 horas. Tá certo? Já anota na sua agenda, não perde, porque são encontros bem legais, encontros que vocês vão ter acesso a conteúdos exclusivos para começar a aplicar aí no seu dia a dia, para que você possa viajar muito mais com a sua família, sem pagar pela passagem e hospedagem. E também, nesses encontros, a gente vai passar a receber os nossos alunos do nosso programa Mais Viagens, Mais Dinheiro, que hoje já são servidores viajantes e já vem aplicando a inteligência financeira em programas de fidelidade no dia a dia. Deixa eu ver se a Edilma tá aqui comigo já ao vivo, que aí eu vou convidar ela para a gente conversar um pouquinho aí sobre a história dela, sobre as dificuldades, sobre as crenças, o que ela pensava antes de entrar para o Mais Viagens, Mais Dinheiro. E eu tenho certeza que esses encontros têm um poder assim muito, mas muito legal de ajudar você que está aí do outro lado. Perceber que servidoras e servidores reais, servidoras e servidores comuns, assim como você, que decidiram parar de dar desculpa e fazer acontecer. E fazer acontecer, no nosso caso, significa viajar muito mais com a nossa família, viver momentos e criar memórias com aquelas pessoas que a gente mais ama, furando a bolha do serviço público. Olá! Boa Oi, Léo. noite! Tudo bem? Boa noite. Tá escutando? Eu tô te escutando. Você tá me escutando bem? Sim, agora sim. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Legal poder te receber aqui em mais um podcast do Servidor Viajante. E se apresenta pra gente, fala quem é a Edilma, de onde você fala, o que você faz hoje no serviço público. Bom, eu sou Edilma, né? Eu moro em São Paulo. Sou professora da rede municipal de ensino aqui, da região. Na verdade, eu já estou na prefeitura há 22 anos. Já tenho 22 anos de serviço público, né? Mas eu não estou atuando mais em sala de aula há 5 anos, devido a um problema que eu tive no quadril, né? Uma lesão, eu tive que colocar uma prótese, então eu fui readaptada. Então, eu trabalho na secretaria da escola. Que O que legal. mais, hein? É São Paulo, capital? São Paulo, capital. Na verdade, eu fico entre a divisa já com o interior. É bem assim. Eu fico, na verdade, de acesso aos 3 aeroportos, à mesma distância. Eu fico bem no centrinho, assim, dos 3. Zona Oeste de São Paulo. Zona Oeste, isso. Isso. Que legal. Eu Pode tenho falar. 2 filhas. Eu tenho 2 filhas também.
trabalho na prefeitura, né? E tô morrendo de vergonha, Léo. Acontece, tá? Acontece com todos vocês, para falar a verdade, porque muitos de vocês é a primeira experiência que vocês têm, né? A Sim, gente abre muitas vezes a rede social, abre o Instagram, abre o YouTube, abre o Facebook, a gente vê tanta live lá acontecendo, né? Parece ser tão natural, mas quando a gente bota a cara assim, mas fica né? tranquila, que é natural. Finge que tá só eu e você aqui, tá? E que Tá que bom. é uma conversa assim bem informal mesmo. Sabe aquela conversa de bar? Uhum. Essa é o nosso interesse aqui no nosso podcast SV. Mas me conta, falando especificamente do serviço público e das dificuldades que a gente sabe que o serviço público nos impõe, né? Barreiras como limitação financeira, limitação de tempo, limitação geográfica. O que mais impactava a sua vida, o seu dia a dia e da sua família quando você pensava em viajar? Quais eram os obstáculos que você enfrentava? Assim, né? Quando a gente entra na carreira pública, a gente fala, nossa, eu sou efetiva, tenho uma estabilidade, vou conseguir viajar mais, viver mais. E não é bem assim. A gente, na verdade, a gente engessa bem o nosso calendário, ainda mais quem é da educação. As férias só podem ser em alta temporada. As passagens têm um preço muito elevado em janeiro, julho, que é a época que eu e meu marido, ele não é funcionário público, mas também é da educação, também trabalha na educação. A gente tira férias juntos. Então, é o período mais caro do ano para viajar. Então, quando a gente, eu sou casada há 12 anos, quando a gente casou, a gente falava, vamos viajar, vamos sair mais. Não foi bem isso que aconteceu, né? Então, tem a casa, a construção, né, que a gente começou do zero a construir aqui. Então, assim, ou eu invisto na casa ou eu invisto na viagem. Então, tinha que acabar optando por um. E a prioridade realmente era o patrimônio que a gente está construindo junto, né? Depois vieram as crianças, né, as meninas, eu tenho duas filhas, então ficou mais difícil ainda, mas para não deixar de viajar, a gente fazia mais passeios por perto, sabe? Né? Em alta temporada a gente ia para um Olímpia, para Minas, para um lugar mais próximo, de carro muitas vezes, né? De avião foram poucas vezes, mas o maior obstáculo realmente são os preços das passagens, né? A gente também teve, assim, eu particularmente tive bastante problema também, porque não só por conta da deficiência adquirida, mas minha mãe também precisou muito de mim. Meu pai também teve um câncer, tá 11 anos, graças a Deus ele está em remissão, Amém. mas foi um período muito difícil, foi um período muito difícil. A minha mãe também passou por uma depressão grave, por uma perda familiar. Desde 96 ela fez um tratamento. Mesmo assim, teve dois momentos que foram bem difíceis no tratamento dela, porque mesmo sendo tratada, né, com aquela equipe que ela vinha acompanhando, por duas vezes ela ingeriu uma quantidade muito alta de medicação. Então ali eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. E aí eu fiquei, não é bem isso. Então há 3 anos, teve a pandemia também, né, que foi um caos mundial, e eu vi que ela piorou muito. Então, por conta do meu pai, então aquilo foi somatizando muito para ela, e ela acabou que deixando, não tendo mais vontade de viver, Léo. Foi bem difícil. Assim, sabe? Ela, minha mãe especificamente, assim, ela da pandemia para cá, ela não tinha mais vontade de levantar da cama, não tinha mais vontade de se alimentar, de tomar um banho. Então aquilo foi muito triste. Foi aí que eu falei, não, vou mudar, vou ter que mudar a minha vida, não dá para ser assim. Então, a princípio, eu procurei um tratamento para ela com outra alternativa, com outra visão, outros médicos, que deu super certo. Então, de 3 anos para cá, ela renasceu, sabe? Uma fênix mesmo, assim. Ela renasceu, aquela vontade dela agora ela fala de viajar, de viver mais, né? Então, hoje ela é uma pessoa mais ativa. Então, o tratamento foi muito bom para ela. E aí, quando foi na ceia de Natal do ano passado, a gente uniu a família para comemorar, né? Tava todo mundo ali junto. Foi quando ela falou para mim que queria viajar para Recife, né? Porque a família dela é toda de Garanhuns. Ela falou: ai, filho, tô com tanta vontade de ir para lá, para ver os parentes, tudo. Aquilo para mim foi uma felicidade, porque uma pessoa que não queria nem levantar da cama, né? Que já tinha tentado, né? Até não viver mais, ela demonstrando essa vontade tão grande de ir para algum lugar. Eu fiquei muito feliz e preocupada, porque eu falei assim: nossa, que legal, né?
Recife, né? Vamos, não, tá. Ela falou, mas eu quero que vocês vão junto. Eu falei, tá, 6 passagens, 6 pessoas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso, Léo? É. E foi a partir daí que eu comecei a tentar buscar estratégias para realizar esse sonho dela. Então, É, a gente pode falar que o que te motivou a dar um start, a buscar aprender coisas novas, né? Aprender sobre financeira em programas de fidelidade, foi justamente a sua mãe. Foi isso minha que mãe. esse passo que ela passou. E eu acho isso muito legal, ao mesmo tempo importante a gente estar falando, porque você falou sobre algo muito grave, né? Talvez a principal doença hoje que assola a humanidade e que assola cada vez mais também servidores públicos. E a depressão em si, eu não sou médico, mas eu já li bastante sobre. A depressão, ela nada mais é do que a ausência de vontade de viver, né? É quando a gente simplesmente não faz mais sentido estar aqui nesse mundo. E o oposto da depressão é justamente a grande vontade de viver. E essa grande vontade de viver, ela normalmente vem aliada à vontade de viajar, à vontade de conhecer lugares novos, à vontade de conhecer pessoas novas, à vontade de fazer aquilo que a gente não tinha feito até então. A vontade de fazer coisas novas, a vontade de viver, né? De ter mais liberdade. Então, quando a gente para fazer essa análise, a gente cada vez mais percebe de viajar, a importância de ter essas fugas, né? Essas fugas da nossa realidade, porque principalmente quando a gente está falando sobre o servidor público, a gente, como você bem falou lá no início, a gente entra no serviço público, a gente acredita que boa parte dos nossos problemas estão resolvidos, principalmente problemas financeiros. Só que quando a gente cai na real, a gente percebe que não é bem assim, né? É, Não é bem assim. Vem os problemas da fase adulta, quando a gente se casa, então, aí os reais problemas financeiros aparecem, depois a gente tem filhos, e aí, ponto. Se a gente não busca fazer nada de diferente, a gente acaba aceitando aquela rotinazinha ali que o serviço conformismo. público estabeleceu para a gente. Vem aquela sensação de conformismo, porque a gente não consegue enxergar nada de diferente, nada de novo, não consegue imaginar como mudar aquela situação. Só que ela muitas vezes está tão próxima da gente, está tão debaixo do nosso nariz, as oportunidades acabam passando a todo momento na nossa frente. Só que a gente aceitou tanto aquela realidade do serviço público, se conformou tanto com aquilo, que muitas vezes parece que a gente está com entolho. Sabe, entolho? Aquele aquele instrumento, aquela ferramenta que usa em cavalos de animais, para que ele não consiga olhar para o lado, é basicamente isso que acontece na nossa realidade. A gente acaba que não consegue enxergar outras formas, outras possibilidades de mudar aquilo que o serviço público foi imposto para a gente. E uma dessas possibilidades está justamente aí, na inteligência financeira em programas de fidelidade. Que bom Exatamente. você pode enxergar essa grande oportunidade de poder se doar mais, de poder entregar mais para a sua família, principalmente para os seus pais, né, que passaram por momentos assim tão graves, né, Sim. tão importantes. E que legal, que eu imagino que agora você vai conseguir aí é, não sei se é um sonho, né? Mas se for, realizar um sonho aí da sua mãe, ajudar ela a viver mais a partir de agora. É, é isso que eu pretendo. Porque assim, quando ela falou isso pra mim, eu já fiquei imaginando, vou ter que fazer uma dívida imensa, né? Parcelar em várias vezes para conseguir essas passagens, mas a gente vai ter que ir. Aí um dia conversando aleatoriamente com a minha prima, ela tinha feito uma viagem para Argentina, ela falou assim: "Olha, eu fui usando milhas".
Aí eu falei, milhas, aí a gente já pensa, né, eu tenho que gastar muito no cartão de crédito para conseguir essas milhas, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa, assim, e quando a gente pesquisa, aí já começa a vir aquelas, né, várias sugestões pra gente. Foi aí que eu conheci o seu perfil. Foi aí que eu cheguei até o servidor viajante. E aí comecei a seguir, e só por fato de ser servidor fez toda a diferença. Porque eu falei, servidor, e eu vi um pouco do seu perfil, eu falei, ele vivencia isso, então eu acho que é um perfil legal para seguir. Foi um perfil que eu comecei a seguir, e um dia eu me deparei com uma live sua, eu estava ali fazendo janta para as crianças, liguei, vi uma live, falei, vou escutando, cozinhando, escutando. Aí eu sentei e falei, meu Deus, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender isso. Porque esse vai ser o meio que eu vou conseguir alcançar meu objetivo. E foi assim, certeiro, Léo. Foi certeiro. O programa, ele é incrível. Eu entrei no programa em junho, 10 de junho. Ele é fantástico. E assim, seguindo as orientações, o canal de, sabe, de inteligência. Nossa, gente, são muitas. A metodologia é fenomenal. Não, não tem como, Léo, não tem como falar que não consegue adquirir as milhas, né, abastecer, né, no veículo, emitir as passagens. Tanto é que eu consegui emitir essas passagens, né? Eu consegui, assim, 2 meses de curso. Eu queria congelar as passagens, tinha, falei, nossa, mandei várias mensagens, e agora? Você, não, espera um pouco, espera um pouco. E realmente valeu a pena. Eu pensei que eu teria que congelar, mas aquilo que eu acumulei em 2 meses foi suficiente para emitir 6 passagens, em ida e volta, né? 12 emissões em alta temporada, voos ótimos, que eu vou estar com criança, vou estar com os meus pais, eu não queria que tivesse, sabe, escala, são voos diretos, em horários bons, então a gente vai meio-dia, chega lá à tarde, então assim, vai ser bem agradável. E foi o que eu falei, assim, no dia eu chorei muito quando eu consegui mesmo, porque eu falei assim, você não só ensina, você salva as vidas, sabe? Você faz a gente... Minha mãe tá tão feliz, Léo. Quando eu falei para ela, assim, a emoção dela, a alegria dela, assim, foi maravilhoso. Eu não tenho palavras assim para agradecer tudo que você passa pra gente. Cara, assim, você tem que agradecer a você mesma. A verdade é essa, porque eu sempre bato na tecla aqui com vocês que para quem vem de fora é sorte, né? Para aquelas pessoas que você convive no seu dia a dia, que vão começar a enxergar agora a Edilma viajando mais, a Edilma conseguindo realizar um sonho da mãe dela, tudo pode parecer sorte, mas a sorte, ela não existe. Na verdade, ela existe, mas não da forma que a gente sempre costumou a enxergar a sorte. A sorte, ela nada mais é do que a junção da oportunidade com o comprometimento. E você enxergou a oportunidade e você se comprometeu com isso. Não fui eu que mudei isso, foi você que decidiu se comprometer. Enquanto a grande maioria das pessoas, e principalmente dos servidores públicos, e é isso, a gente trabalha dia a dia, arduamente, produzindo conteúdo para conseguir ajudar o servidor de alguma forma, é a parar de dar desculpas, a parar de se conformar com essa realidade que foi posta a ele. O servidor público em si, ele é muito acima da média. Só que a grande maioria dos servidores acabam aceitando uma realidade que não foi ele que criou, mas que foi o serviço público que impôs para ele. E que é possível mudar essa situação, desde que ele faça como você, como milhares de outros servidores que se comprometeram. Se você lá atrás, 3 meses atrás, não tivesse se comprometido, primeiro, não tivesse acreditado que era possível mudar essa situação, que acreditado que era possível você entregar isso para sua mãe, para o seu marido, para os seus filhos. E depois disso, ter se comprometido, tá? Então, tudo isso é fruto do seu comprometimento, nada mais do que isso. Nada mais do que o seu comprometimento. Porque olha que louco. Você é professor, você trabalha com educação. Quantos professores no Brasil, se não todos, só podem viajar em alta temporada? Sim, todos, E muita aí, a gente. primeira, a primeira coisa que vem à cabeça do professor, poxa, eu só posso viajar em alta temporada, onde vai estar tudo caro. Então, se está tudo caro, meu salário
A gente sabe a realidade do Brasil, infelizmente, uma das profissões que mais deveriam ser valorizadas hoje no Brasil. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, o meu salário é um salário de professor, então não tem como eu viajar. E aí, a gente sabe, você sabe mais do que ninguém hoje, que isso nada mais é do que uma desculpa. É Verdade. aceitar aquela realidade. Quando você, outros professores, porque hoje o Mais Viagem, Mais Dinheiro está entupido aí de professores e pode parecer que, né, é uma coisa louca, mas as histórias mais bonitas, assim, que a gente acaba escutando são histórias que vêm de professores. Porque talvez é aquela categoria que acaba precisando batalhar mais, né, para conseguir seus objetivos. E é muito louco isso. Então, professor normalmente só pode viajar em alta temporada. A grande maioria simplesmente vai sentar sob a muleta do que? Eu não posso. Eu não consigo. É muito caro. E aceita aquilo ali. Quando muitas vezes ele mal sabe que aquilo ali nada mais é do que desculpa. Ele está dando uma desculpa para ele mesmo para não conseguir aquilo que ele queria, que é estar viajando, que é poder estar vivendo momentos ali com a família, criando memórias, criando experiências. E com você foi ao contrário. Eu, eu brinco muito com a minha equipe. A gente estava no evento agora, inclusive em BH, no Eu vi. Hotmart Fire, que é o maior evento de empreendedorismo digital da América Latina. E um dos meus mentores é um cara assim que eu admiro demais, que é o Jerônimo Temel. Ele é coach, uma profissão que, infelizmente, para muitas pessoas acaba sendo também desprestigiada, porque a grande maioria das pessoas também não entendem de fato o que é ser coach. Mas, enfim, tem uma frase dele que ele fala bastante, e eu replico muito essa frase, e ele usou nesse evento novamente, que é a seguinte: quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Porque aquele servidor, aquela pessoa que é bom em dar desculpas, qualquer desafio que aparecer na vida, ele vai ter uma desculpa para dar para aquilo. Você poderia, Verdade. você poderia ter dado essa desculpa. Você poderia não ter acreditado em você. Muito mais do que não acreditar em mim, tá? Porque é normal. Hoje em dia a gente vive com tanta promessa na internet, com tanta informação que a gente conta por aí, mas você, além de não acreditar em mim, você poderia não ter acreditado em você e ter dado essa desculpa para você. Não vou conseguir, vou continuar aqui e tá tudo bem. E aí vem aquela célebre frase, né? Foi Deus que quis assim. Foi Deus que desenhou essa vida para mim e essa vida que eu vou seguir. Quando na verdade não. Quando na verdade Deus só quer o nosso melhor, né? E ele impulsiona aquelas pessoas que vão em busca dos seus sonhos. Então, assim, tudo isso é fruto do seu comprometimento, sabe? E você ingressou em junho, você falou? Junho é Junho. a turma Diamond, né? A turma 9 Não, é do Mais Viagem a... Mais. É? Hum. É. Junho é a turma 9. Foi a turma 9, a Diamond, Turma isso. 9. E olha aí, ó. Em 2 meses, você falou, você já Isso. conseguiu aí emitir a passagem para viajar você, seu marido, suas duas Minha filhas, filha, sua meu mãe pai e minha mãe. e seu pai. Tem dúvida que essa viagem vai ser a melhor? E eu não tô falando pelo lugar, porque é louco, sabe isso daqui? Hum. Viajar não é sobre o lugar pelo qual a gente está indo. A gente também foi acostumado muitas vezes de pensar e sonhar. Eu quero conhecer tal lugar. Eu quero ir para onde? E muitas vezes pensar, essa vai ser a melhor viagem da minha vida porque eu vou para Disney, ou eu vou para Paris, ou eu vou para Tóquio, ou eu vou para Gramado. Mas o que vai fazer a viagem ser ser o momento mais marcante mesmo, não é o lugar, mas sim aquilo que você vai viver lá. Tá. Aquilo que aquela viagem vai representar para você. Então, pouco importa se para praia
aí perto da sua cidade. Ou se para conhecer a Torre Eiffel em Paris. Vai ser uma viagem para Recife. Uma viagem aqui para o Nordeste. Pertinho aqui de Aracaju. 550 quilômetros mais ou menos aqui de Aracaju. Vão pegar um carro, vão lá para Garanhuns. Não sei se você conhece Garanhuns, mas sim, cidade Conheço, minha família toda é de lá. bem legal. Conhecida como a Gramado do Nordeste, né? É assim, bem legal Garanhuns. E eu não tenho dúvida que vai ser a viagem talvez mais importante da sua vida. De todo o As contexto que foi pessoas mais criado. importantes da minha vida, De né? todo o contexto que foi criado. Você tem dúvida que essa viagem que vocês vão fazer agora vai ser a viagem que você vai lembrar pro resto da sua vida? Não, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas e é aquela virada de chave, né? O pontapé inicial, Léo. Porque a economia, Léo, a economia, assim, é muito. Para você ter ideia, fala assim, valores mesmo, eu também, que a gente tem que estar fazendo matemática, né? Tem que estar calculando. Quando eu fui emitir essas passagens, eu já sabia que pela milhagem estava muito barata, eu já fiz emitir. Aí eu entrei no site mesmo da Azul, eu falei, eu vou fazer como se eu fosse comprar essas passagens. A economia foi de R$ 14.500. R$ 14.500, Léo. Se eu tivesse emitido naquele dia, aqueles mesmos voos, foi a economia que eu tive só nas passagens. E Porque eu assim, também agora, fala, pode falar. porque agora também eu tô pensando, aplicando as estratégias aí, né? Aproveitar esse mês de setembro, né? Que é aniversário também da Azul, tudo, as promoções, que eu vou querer também emitir pelo menos um dos hotéis que eu também tô querendo dar uma passada em Porto de Galinhas com os meus pais. Ficar uns dias lá, que a gente vai estar com carro, tudo. Vou ficar uns dias lá. Então eu tô vendo também hotel por cima, assim, só vendo a economia que eu vou ter nesse hotel é de pelo menos 65%, né? No resort, assim, aproveitar ao máximo com eles o finalzinho ali da viagem também. Então, assim, a inteligência em programas de fidelidade é surreal, Léo, é surreal. Eu acho que realmente quando a gente você entrega um material muito bom, você tem uma equipe maravilhosa, o suporte é muito bom, mas quando a gente realmente se entrega, se compromete, a gente consegue. Consegue porque é possível. É possível. Eu já vi várias pessoas também participando, né, de podcasts, as lives, assim, e eu sempre acreditei, né? E eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui compartilhando isso com outros servidores também, porque muita gente pensa que é mentira, mas não é, gente, é real. É real e é maravilhoso. E eu super entendo, tá? Eu super entendo aquelas pessoas também que são desacreditadas. Porque existem aquelas pessoas que é o que eu chamo de servidor mimimi, que é o servidor das desculpas. E existe aquelas pessoas também que são verdade, que estão desacreditadas, né? Porque é tanta coisa que a gente vê na internet todos os dias. E falando É, especificamente do nosso universo de viagens, a internet também ela foi inundada durante 2 anos sobre muita ideia de pontos, de milhas, pontos e milhas, quando na verdade gerar pontos e milhas por si só não é nada. Se você não sabe o que fazer com eles, se você não tem a inteligência financeira em programas de fidelidade e consegue aplicar aquilo ao seu dia a dia, e é isso que é mais importante. Infelizmente, as pessoas ainda vão demorar para entender isso. Mas se elas não aplicam para a realidade delas, no nosso caso, na realidade de servidor público, nada vai acontecer. Porque a gente sabe que passagem barata a gente consegue durante o ano todo, né? Mesmo em pontos e milhas, mas a gente sabe que o servidor público ele não tem a mesma disponibilidade de alguém que é autônomo ou que trabalha de home office, por exemplo. Então, se a gente não consegue aplicar toda a inteligência financeira, desde o acúmulo de pontos, a escolha do veículo, a definição da Roma, dentro da nossa realidade como servidor, nada acontece. Nada acontece. É como aí, ó, o Irineu. Sou novo. O Irineu eu sei que é dessa última turma agora, a turma 10. A turma Black, do Black Signal. Eu sei que é, eu estou indo devagar. Muita informação e tem que estudar para aprender e tudo. Estou na fase de servidor estudante e aplicando muita coisa. É isso aí, Irineu. Parabéns. O que importa é não parar, tá? O que
importa é não parar. Outra coisa que eu aprendi e sempre busco trazer para vocês, por que que eu estou em evento a todo momento? Por que que eu estou em mentorias a todo momento? É porque buscando cada vez mais aprender mesmo, e tudo aquilo que eu achar de relevante e importante eu trago para vocês. E tem um ponto que é assim muito legal, que cada vez mais foi isso que virou a chave em minha vida há alguns anos atrás. É que a gente sempre espera estar motivado ou estar motivada para estar executando alguma coisa nova, para estar buscando um conhecimento novo. Mas não é a motivação que vai fazer a gente ter resultado. Quantas vezes a gente acorda sem querer sair da cama? Quantos dias a gente acorda desmotivado, não quer fazer nada? E vai ser assim durante boa parte da nossa vida, porque não é todo dia que a gente vai estar motivado. Mas quando você é disciplinado, ou quando você é disciplinada, você não vai precisar da motivação. Porque a disciplina te leva a lugares que a motivação não te leva. Se você levantar todos os dias da sua cadeira e mesmo sem vontade ir para academia, você vai ter resultado. Você vai ter resultado. A disciplina vai te fazer. Então, Irineu, até te respondendo, te ajudando nisso. Não importa se você vai devagar. O que importa é você não parar. É você se comprometer, se manter disciplinado. Mais importante, construir hábitos. Construa hábitos. É a repetição que leva ao resultado. Então, busca transformar todo o seu custo de vida no combustível das suas viagens. Busca estudar cada dia um pouquinho. E, Léo, é importante estudar cada dia, talvez não todos os dias, mas sempre estar buscando estudar. Até porque a inteligência financeira em programas de fidelidade, ela é muito dinâmica, ela muda a todo momento. E se você não está participando, se você não está atualizado, não sei se a Edilma conseguiu participar comigo na última quarta-feira. A gente trouxe mais um quadro novo para vocês, que é a Call de Diagnóstico, Ah, onde eu participei. inicio esse encontro para buscar antecipar para vocês as grandes oportunidades que vão acontecer no próximo mês. E com isso é mais uma forma também de buscar estar sempre atualizando vocês de tudo que é novo que está acontecendo dentro da inteligência financeira em programas de fidelidade. Então, se vocês estudam, por exemplo, a Edilma entrou no Mais 10 Mais Dinheiro, assistiu todo o mapa lá gravado e simplesmente parou por ali, tá tudo bem, ela vai ter resultado. Ela vai ter resultado no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, no quinto mês, mas vai chegar um momento que aquilo que ela aprendeu lá atrás não vai estar funcionando mais. E aí, se você não se mantém atualizado, se você não se mantém disciplinada, cara, aí os resultados em algum momento podem parar. E não é isso que a gente quer, né? Acabei de atender agora, Edilma, uma aluna bem querida, uma aluna da turma 6, a turma lá de novembro, a Sani. Ela, desde que entrou no Mais Viagem Mais Dinheiro, lá em novembro, ela tinha um desafio, que era viajar para o Canadá com a família, porque Nada. ela tem uma filha que mora lá no Canadá e ela nunca conseguiu visitar a filha dela. E o propósito real dela, assim como o seu, era ajudar os seus pais. O propósito maior da Sunny era conseguir visitar a filha, o genro e o neto lá no Canadá. E hoje foi bem legal à tarde, porque a gente saiu dessa consultoria, desse encontro acelerador individual. Olha que louco. Ela é da turma de novembro do ano passado. Ela guardou o encontro acelerador dela para hoje, né? Tô guardando o meu também. E hoje a gente conseguiu, ó, emitir todas as passagens da família dela para ir e voltar para o Canadá. Que E ótimo. não é em qualquer momento, é em dezembro. Vindo em dezembro e voltando em janeiro, em mais alta estação. Imagina como a Sunny saiu hoje do, do nosso encontro e ainda tá cheia lá de pontos já para uma outra viagem. Então, assim, por que que isso acontece? Porque a Sunny lá atrás, ela tinha um propósito muito grande. Porque, veja, de
novembro para cá já se passaram 10 meses. 10 meses. Ela poderia ter diversos motivos para desistir, mas não, ela tinha um propósito maior. E ela se comprometeu com aquilo. Ela sabia o que precisava fazer e fez, mês a mês, até chegar esse momento que a gente foi lá, emitiu as passagens dela e daqui a 2 meses, 2 meses e meio, vai estar embarcando aí para o Canadá, passar quase 40 dias lá no Canadá, sem ter custo nenhum aí com a passagem. E é no seu caso, Edilma. O primeiro objetivo foi concluído. Agora é já Já tem as pensar, outras é formas, já. já pensar Já tô nos pensando. próximos, porque é Sim, isso que vai manter sua chama acesa. A gente sim, precisa. Porque não adianta a gente saber o que a gente quer. A gente precisa saber o como chegar lá e principalmente por que que a gente está indo para lá. Que normalmente é o nosso para quê, é o nosso para quem. Porque por mais que a gente saiba o que a gente quer, que a gente busque entender como, pode ser que em algum momento falte a motivação. tem. Surge alguma É, coisa e você, eu vou deixar isso de lado. Não vou mais colocar isso em prática. Não quero mais. Mas quando você tem um pra quê muito forte, um pra quê muito e você consegue lembrar disso, você não vai parar. mas não tem como parar. É assim, quando você emite a primeira, você já quer emitir todas, quer, sabe? São outras formas, eu tenho outros planos, sim, tenho sim. Eu ainda brinco com meu marido, porque a minha filha mais velha, ela tem 9 anos, né? E tudo que a gente vai fazer, ela fala, mãe, mas isso pontua? Mãe, a gente, sabe, tudo ela quer saber. Falei, gente, eu tô criando uma monstrinha. Assim, ela fala, eu quero aprender, eu também quero fazer assim. Ontem ela ainda estava mostrando para mim um vídeo de viagem, tudo assim. A gente faz tudo muito junto. Aqui em casa a gente é bem unido, né? Eu tenho uma de 9, uma de 6. E também foi muito interessante quando eu comecei o programa, porque quando eu falei para meu marido, eu vou fazer o programa, e aliás, eu quero permanecer para sempre nesse programa, acompanhando esse programa de acompanhamento aí do MVMD. Mas ele super acreditou, ele falou, não, você sempre fala, os maridos às vezes não apoiam. Ele falou, não, se você acha que tem, eu tenho certeza que você vai conseguir. Porque se você está falando que realmente funciona, é porque funciona. Ele acredita muito no que eu falo. Aí eu falei, então tá bom, então eu vou investir. Então, às vezes, eu fico conversando com ele assim, a gente conversa bastante, a gente tem outras formas. Ele pesquisa muito locais que ele quer conhecer. E o que a gente quer fazer mesmo, Léo, é aproveitar, como eu já disse, a gente passou por muita. A gente vem passando ainda por algumas dificuldades, questão de saúde, né? Então a gente uma coisa a gente tem certeza, um dia todo mundo vai morrer, que eu acho que foi até um post que você colocou uma vez aí no seu perfil. Isso a gente tem a certeza. Então a gente tem que fazer com que os momentos que nós vivemos hoje, eles realmente sejam momentos vivenciados, sabe, assim, valiosos, não aquela rotina do dia a dia, trabalho, casa, mas assim, construir momentos e memórias que fiquem guardadas. E é isso que eu quero deixar para as minhas filhas. É isso também que eu quero que fique para os meus pais, sabe? Eles não puderam proporcionar isso para mim, então eu proporcionar isso para eles é a maior alegria. E poder proporcionar para minhas filhas, então, assim, é o que eu mais desejo, é continuar, sabe? Minhas Romas internacionais também tenho ainda, né? A gente pensa tudo. E não parar, não vou parar por aí. Eu acho que, na verdade, só me motivou a continuar cada vez mais, sabe? É isso. Que legal. É assim, muito legal ouvir isso de você, porque eu lembro, eu fiz uma caixinha de perguntas aí nos últimos dias, justamente perguntando do que é que você tem medo. E muitos servidores, eu diria que uns 90%, uns 90% sempre responde, né? Ah, tenho medo de perder os meus pais. Eu tenho medo de perder o meu filho. Eu tenho medo de perder a minha família. Só que, cara, é bem isso que você falou. Se existe alguma única certeza na vida, é que todo mundo vai morrer. A gente só não sabe quando. E a gente quer que não seja tão cedo. Mas a gente não controla isso. E não faz sentido nenhum a gente ter medo de morrer no final das contas se a gente sabe que é uma certeza de que ela vai acontecer. A gente
gente vira a chave quando a gente percebe que a gente deveria ter medo é de não viver, é de não fazer Exatamente. o que a gente pode fazer enquanto a gente estiver aqui. É isso. Exatamente. Os nossos pais vão morrer um dia, mas eu torço para que cada um possa virar essa chave, para que um dia não precise se arrepender daquilo que não foi vivido, porque talvez esse possa ser o maior arrependimento do ser humano, é se Verdade. arrepender daquilo que não fez, daquele abraço que não deu. Tem um livro bem legal, inclusive, eu não vou lembrar do nome do livro, mas é de uma médica, uma enfermeira americana, em que ela estudou justamente os últimos períodos da morte das pessoas, e ela fez esse estudo. Se não me falha a memória, A Morte é o Momento que Merece Ser Vivido. Algo desse tipo. É um livro bem legal, um best-seller, assim, muito, mas muito legal, e todo mundo deveria ler. E assim, e nessa pesquisa que ela fez, é praticamente uníssono, em que ela faz a pergunta para todos eles: do que é que você se arrepende? E a resposta é praticamente a mesma de todos. Eu me arrependo de não ter vivido mais. Hum. Eu me arrependo de não ter passado mais tempo com a minha família. Eu me arrependo de não ter abraçado mais meu filho. Eu me arrependo de ter trabalhado tanto. Então, no final das contas, é sobre isso, né? Todo mundo vai morrer, vai. Mas, então, vamos viver, vamos aproveitar. Verdade. E eu acho que isso faz muito sentido na sua história, em tudo que você trouxe aqui hoje, pelo momento que a sua mãe passou, né? Esse momento de ausência de vida, né? E hoje, ela, graças a Deus, graças ao seu comprometimento, graças a tudo que você vem fazendo, ela vai ter uma nova chance aí de viver através das viagens, né? Realizando esse Vai. sonho inicial dela. E eu tenho certeza que a partir desse virão outros, e você Amém. entra, né, naquilo que eu chamo de ciclo das viagens infinitas. A partir de agora, é voltar de uma viagem já pensando na próxima. Pode ter certeza. Sim, sim. E legal. E só pra gente encerrar, até vou te liberar. Gostei também desse ponto que você falou, né? Que legal. Palmas. Como é o nome do seu marido? André. André. Palmas pro André, porque é difícil, né, a gente ver, principalmente os maridos, né? Apoiarem as esposas, as suas mulheres. Mas é aquilo que eu sempre falo também, né? A mulher, ela é muito comprometida em si. E ela tem um gatilho emocional muito mais aflorado do que o homem. Então, quando ela coloca na cabeça que algo vai dar certo, ela corre atrás e faz aquilo dar certo. Diferente do homem que é muito mais metódico. Então, só que na maioria das vezes, vocês mulheres acabam encontrando um obstáculo em casa. Eu falo isso, assim, de coração aberto, porque eu já fui obstáculo para Carol em alguns momentos, quando ela tinha alguns desejos, alguns sonhos. E a gente não faz por mal, no final das contas, né? A gente faz é mais com senso de proteção Hum, mesmo, mais de, pé no chão. de proteger vocês, de permitir que algo não dê errado. E até sobre isso foi legal, porque nesse encontro de hoje, e tá tudo bem porque ela permite falar isso, o marido da Sunny, ele não acreditava. Ele não acreditava, eu não acredito, eu não acredito. Vai, entra lá no programa, estuda, eu quero ver. Foi bem assim. Eu quero ver. Eu só vou acreditar mesmo quando as passagens estiverem emitidas e a gente estiver viajando. E engraçado que hoje a gente tava na consultoria com a Sani. Quem chegou? O Ivan, Marido. o marido da Sani. Na mesma hora. Aí Viu? a Sani fez questão de falar: olha, suas passagens estão emitidas, olha o Léo aí. E assim, foi bem engraçado. Ele conseguiu virar a chavinha, né? A chavinha dele. E que bom que no seu caso você não teve essa barreira, esse obstáculo em casa, muito pelo contrário.
teve um grande apoio. Eu tenho certeza que mais histórias virão daqui para Amém. frente. Daqui a alguns meses vou receber você novamente aqui para a É, gente quem sabe. conversar e poder contar um pouquinho essas novas histórias aí que vocês viveram. Tá bom, obrigado, Léo, obrigado por tudo. E uma coisa também que eu não falei, mas eu acho importante, né, principalmente para quem está começando ou quem ainda não tem certeza, é para conseguir essas milhas, eu não precisei gastar nada mais do que eu gasto no meu dia a dia, Léo. Muito pelo contrário, né? É igual compra de supermercado. Eu só comecei a mudar as estratégias, né, da aplicação para conseguir gerando esse combustível, gerar essas milhas. E eu até falo pro meu marido, quanto a gente não está economizando? Porque ir para um supermercado com duas crianças, aí chega lá, é muito tempo, pega, né, pega a rodovia, paga pedágio, combustível, aí chega lá, você acaba comprando coisas desnecessárias, porque você está com as crianças, aí elas o tempo todo querendo comer, aí tem que sair para comer, aí come cansado, com aquele monte comprando carro. E assim, gente, mudou e mudou para melhor. Além da economia, a praticidade. Igual hoje eu faço um pedido, né, no meu supermercado lá, preferido lá, que tá apontando bem, eu vou lá, faço, sabe, final da tarde faço o meu pedido, de manhã chega tudo separadinho, bonitinho, é só eu guardar. Sim, a praticidade é muito grande. Então, assim, você acaba mudando toda a sua rotina, mas para melhor e pontuando, né, com aquilo. Isso é fantástico, né? Então vale a pena, gente, vale muito a pena, Léo. Eu acredito. É assim, um conhecimento que eu acho que todo mundo devia E ter. isso é legal que você falou, porque é bem isso mesmo que acontece, né? A gente pega o nosso carro, vai à rodovia, gasta um dinheirão, chega lá, ainda vai criança. Eu acredito que o Gabriel, se foi no supermercado na vida dele, o Gabriel tá com 2 anos e 8 meses já. Eu acho que se ele foi muito na vida dele, foi uma ou duas vezes a um supermercado. E eu não me É vejo hoje com verdade. o Gabriel com 2 anos e 8 meses levando ele para o supermercado. Imagina Gente, a é, loucura que vai ser. é, é. Aí eu ainda falo, ó, a gente não vai deixar de sair. Ai, mãe, mas, né, que a gente saía, comia em algum lugar, mas tudo aquilo, sabe, cansada já. Agora a gente, não, vamos sair hoje pra almoçar fora, especificamente para isso, não vamos precisar fazer esse supermercado antes, né? Então, uma coisa também que eu fiz muito engraçada com meu marido, porque assim, ele é muito indeciso, né, Léo? Ah, Léo, ele é assim, ele é para algumas coisas dele. Aí a Natura tava apontando tão bem, a gente foi no shopping, a gente tinha deixado as minhas na casa de uma amiguinha que tava tendo festa, aí eu falei, vamos dar uma passadinha no shopping, ver qual perfume que você quer. Aí ele escolheu o perfume, falei, escolheu, agora vamos para casa, que em casa eu compro. Aí eu comprei online o perfume, mas assim, ele escolheu o que ele quis, tudo, e eu comprei e pontuei super bem com aquele perfume, né? Aí ele falou, nossa, eu tive que ir lá. Eu falei, nossa, para ter certeza que era aquele perfume que você queria. Você tinha que sentir o cheirinho, tudo. Mas aí ele foi lá, experimentou. Eu só não e comprei se lá. fosse comprar na loja física, não teria que ir lá do mesmo jeito? Então, só fui Só lá que agora gerando viagens. gerando viagem. Gerando viagem. Edilma, obrigado de verdade. Olha aí, ó, enfrentou a vergonha, participou aqui Enfrentei. conosco, Tô mais tranquilo. contou uma história linda aí. Parabéns de verdade por tudo que você vem Obrigada. fazendo pela sua família. E olha o peso que você carrega hoje, né? O quanto você vai poder proporcionar para eles a partir de agora. Foco, disciplina, Pode eu tenho certeza, deixar. você já mostrou bastante aí em 3 meses apenas, né? E eu tenho certeza que o mundo é pequeno aí para vocês, tá? Bola para Obrigada. frente, precisando, conte conosco, conte comigo, conte com a equipe, você sabe, pode Obrigada. mandar mensagem aí, Sim. seja aqui, seja lá na sala VIP, que a gente tá sempre aí, prontos para te ajudar. Tá bom. Obrigado, El. Valeu, querida, Boa tudo de bom aí, noite. um excelente final de Tchau. semana para vocês, uma Igualmente. excelente viagem no final do ano e depois Obrigada. conta pra gente como foi, quero ver fotos. Pode deixar. Pode deixar. Valeu, tchau, tchau. Mais um podcast SV, mais um encontro assim que é o tipo de live que eu mais gosto de fazer, eu converso com vocês, porque são as lives que a gente consegue receber servidores comuns, assim como nós, ouvir as histórias e não existe nada melhor do que ouvir a história dessas pessoas e saber exatamente tudo que a gente está podendo de alguma forma ajudar cada uma delas. Obviamente, não existe resultado, não existe método servidor viajante. Se você que está aí do outro lado
não faz a sua parte. É a disciplina e o comprometimento em aplicar a inteligência financeira em programas de fidelidade que faz qualquer servidor viajar mais, tá certo? Deixa eu ver se tem uma mensagem aqui. A Maria. Eu ainda estou tentando entender essa facilidade de acumular, porque a princípio sou da turma diamante. Turma diamante é a turma 9. Assim no Livelo, faço compras nos parceiros, tento comprar um só de costume em supermercado, certo? Não consegui passagem para comprar só com pontos. Maria, você está fazendo a sua lista quente? Quanto que você já conseguiu gerar até hoje? Quanto que você conseguiu gerar até hoje? Tá? Base de tudo. Base de tudo. Roma definida, veículo encontrado, ou veículos, porque pode ser mais de um, acúmulo de combustível inteligente para aquele veículo. Acúmulo de combustível inteligente e direcionado para aquele veículo, tá? Então, me conta como é que tá o seu acúmulo aí, quanto de combustível você já gerou e se gerou no programa certo, tá? Porque seguindo essa sequência lógica, Roma, veículo, combustível, basta criar sua lista quente. Gente, lista quente é o que muda o acúmulo de vocês. Eu vejo que muitos de vocês aqui nunca acumularam 30 mil milhas na vida, quando essa é uma quantidade de pontos que todo mundo deveria estar acumulando em um mês. Em um mês, tá? Muitos de vocês já deveriam estar acumulando 50, 60, de forma orgânica, sem precisar estar gastando um centavo a mais do que vocês já gastam hoje. Simplesmente mudando a forma com que você faz as suas compras. E tudo isso parte da premissa de ter uma lista quente trimestral bem definida, trimestral, ou seja, de 3 meses bem definida, para quê? Recebendo as oportunidades que acontecem todos os dias e identificando que são oportunidades legais, e onde é que a gente identifica isso? Através do termômetro das compras bonificadas, que é um material assim super legal que nós criamos, onde é possível e fácil perceber quais são as melhores oportunidades do mercado. Por exemplo, o exemplo que a Edilma deu agora há pouco, da Natura. A Natura, há alguns dias, concede 15 pontos por real. E isso significa 30 milhas por real, basicamente, tá? 30 milhas por real. 30 milhas por real, se a gente para pensar que você fez uma compra de R$ 500, significa 15 mil milhas numa única compra. Numa única compra, tá? A Maria acumulou hoje, não lembro, na Azul, em torno de 27 mil, mais 9.700 aí na Livelo. Então, Maria, ó, se a gente pensar que esses 10 mil aí na Livelo, transferidos de forma bonificada, se tornam 20 mais 27, você já tem aí cerca de 50 mil milhas, tá? Agora é potencializar isso, entender aquilo que você não está conseguindo ainda utilizar em compras bonificada, tá? Para que você traga cada vez mais as suas compras para os programas. É dessa forma que você vai turbinar. E lembra, de preferência, lista quente trimestral. Por quê? Porque dessa forma você consegue sempre aproveitar o ápice das oportunidades dos programas de fidelidade. Tá certo? Turma, obrigado pela participação de vocês. Mais um podcast SV. Hoje, recebendo aqui a Edilma, lá de São Paulo, professora municipal de São Paulo. Contou a história dela, da vida dela e da família dela, bem legal. Já com 6 passagens emitidas para ela e para a família, para o Nordeste, para realizar o sonho da mãe. Turma, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.